Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje com mais um react ao programa Jogo Aberto. E hoje tudo sobre o Corinthians e, é claro, a escalação do time do Corinthians para o jogo dessa noite. Porém, fomos avisados que no vídeo de hoje nós vamos ter todas as notícias do maior escândalo que tem acontecido com o Corinthians. É claro, são tudo suspeitas, porém, hoje nós vamos ver novas provas que apareceram, tudo o que está acontecendo por trás dos bastidores e entender, para você que não está sabendo de nada, ainda não foi informado, vamos entender essa história e o que está acontecendo com a patrocinadora principal do Corinthians, com um contrato aí de 300 milhões de reais. Isso é tudo no vídeo de hoje. Sem mais delongas, já deixei os créditos aí ao programa do Jogo Aberto na descrição desse vídeo. Se inscreva no canal, curta o vídeo, não se esqueça, isso me ajuda demais. Compromisso diante do América do Rio Grande do Norte pela Copa do Brasil e precisa explicar os bastidores e suas negociações. Nossa senhora, vai boiar, eu acho. Torcedor, pra hoje, 2 Corinthians. Não se confunda, é isso mesmo. Um dentro de campo e outro fora dele, nos bastidores. Mas vamos começar com o timão em campo. Ou melhor, com o adversário de logo mais. O América de Natal está animado. É isso, bebê, tá certo. Hoje a gente joga novamente contra um clube gigante do futebol brasileiro. A gente perdeu o primeiro jogo em casa, apesar de ter feito um grande jogo, mas não acabou ainda. O último treino foi no CT do São Paulo. Na temporada, o Mecão tem bons números. Em 29 jogos, perdeu apenas 5. Um deles para o Corinthians. Mas o time de Marquinhos Santos acredita que pode surpreender. Todos sabem que vai ser um jogo muito difícil. Não tem receita, mas tem um caminho que pode ser trilhado, que é a força mental. Enquanto a gente está vestindo essa camisa, a gente tem um histórico aí, não tão recente, mas um histórico bom na Copa do Brasil, e a gente pode fazer valer essa força. Do lado corintiano, alívio. Quem achou que estaria fora, não está mais e vai para o jogo. Ainda bem, até quando acabou o jogo lá contra o América, eu perguntei ao André, o nosso supervisor aqui, se eu tava suspenso. Ele falou, cara, eu acho que tá aí. Bem quando acabou o jogo, né? Ficamos naquela indecisão. Mas depois eu falei, pô, tô suspenso, tá, não sei o quê. Depois saiu a notícia que os cartões tinham zerado quando mudou a fase. Eu fiquei muito feliz. É menos uma suspensão aí, menos o jogo de fora, ainda bem. Nos últimos 6 jogos, o Corinthians vem de 4 vitórias, 1 empate e apenas 1 derrota. Em campo, a coisa parece em paz. Esse será o primeiro jogo do goleiro Carlos Miguel sem a sombra de Cássio. Antônio Oliveira, que esteve suspenso em Natal, volta à beira do gramado. E o time que jogou a partida de ida terá algumas mudanças. Fagner e Hugo entram nas laterais. Garro, suspenso lá, será titular aqui. E Yuri Alberto, recuperado de lesão, fez até gols na Copa Sul-Americana, agora enfrenta o América. Assim, o time deve ter Carlos Miguel, Fagner, Félix Torres, Kaká e Hugo. Ranieri, Breno Bidon e Rodrigo Garro. Romero, Wesley e Yuri Alberto. Com a vitória por 2-1, o Timão joga por um empate. Em nenhum momento a equipe pode entrar com esse pensamento, né, de pensar que já estamos classificados, pensar que podemos jogar pelo empate, ainda mais dentro da nossa casa, a gente tem que jogar sempre pela vitória. Torcedor, o Corinthians está pronto e tranquilo para buscar a classificação às oitavas de final da Copa do Brasil. Por outro lado, fora de campo, mais uma vez, os bastidores do Timão estão em plena ebulição. O problema agora é com a patrocinadora Master, principal trunfo do início da atual gestão para a mudança de patamar, que virou sinônimo de risco. O problema surgiu com uma investigação do Conselho Deliberativo do clube sobre um suposto pagamento de 25,2 milhões de comissão à empresa Rede Social Media Design, que pertence a Alex Fernando André, que trabalhou ativamente na campanha de Augusto Melo à presidência do Corinthians. A empresa citada, por sua vez, teria passado 1 milhão para outra empresa, essa laranja, a New Way Soluções Integradas em Serviços, que teria endereço na Avenida Paulista, mas está em nome de Edna Oliveira dos Santos. Segundo a reportagem do UOL, uma mulher que mora em uma casa simples em Peruíbe, no litoral, e que foi surpreendida com esse contrato.
Em nota na última segunda-feira, o clube disse que tomou conhecimento da acusação e reafirma que todas as negociações, incluindo patrocínios, se deram de forma legal com empresas regularmente constituídas e reitera que não guarda responsabilidade sobre eventuais repasses de valores a terceiros e que qualquer prova ilícita será discutida com o Conselho Deliberativo. Só que a repercussão negativa do caso é algo que não agradou a VaiDeBet. A empresa comunicou ao clube que um dos objetivos é fazer com que a marca tenha credibilidade e que, se ficar comprovado qualquer ato ilícito, vai estudar maneiras de rescindir o contrato de 370 milhões válidos por 3 anos. No documento, desde que o motivo não seja por questões de justa causa, a multa de rescisão é de 10%. Hoje, 30 milhões de reais. Corinthians buscando dentro de campo mais tranquilidade, já que fora dele, isso parece distante. O conselho que eu dou às pessoas é que elas pensem pela cabeça delas e o que o Corinthians nesta altura precisa é de paz. Ah, como precisa de paz, tranquilidade, serenidade, mas tá complicado, hein? E na batida da Copa do Brasil, a gente começa o nosso debate mostrando o que acontece no Timão. Explica para o torcedor que ninguém tá ciente completamente desse assunto. Tá nebuloso. Vocês estão com tempo? Claro. O tempo é seu, Chico. Bom, Renata, existe uma pressão muito forte nos bastidores. Primeiro por conta de um intermediário da patrocinadora Master, a maior da América Latina, né? Um acordo firmado na chegada do Augusto Melo ao Corinthians, 370 milhões de reais. E que no início, segundo o Rubens Gomes, diretor de futebol, aliado do presidente Augusto Melo, que já não faz mais parte do futebol, não havia esse intermediário no momento do começo da conversa, quando houve o acerto. Esse intermediário, segundo o Rubão, numa entrevista, apareceu depois, inclusive gerando estranheza ao Rubão, que fez com que a relação entre os dois azedasse. Esse é o primeiro passo. O Rubão ficou fora do Corinthians por outras situações, alguns erros que ele cometeu, mas também por conta disso. Essa relação entre o Augusto e o Rubão, ela não ficou muito boa depois que o Rubão questionou do porquê surgir o intermediário. Aí primeiro eu preciso dizer o seguinte, é muito comum, é praxe do mercado, existir um intermediário, uma empresa que intermedia a situação, a negociação de um grande patrocinador. Isso é muito comum. O Corinthians se defende dizendo que os 25 milhões de reais de comissão para esse intermediário ao longo de todo o contrato, né, ele representa 7% do montante, que é um valor considerável, de praxe também, e que todo mundo sabia desde o início que havia um intermediário. Essa é a versão do Corinthians e do Augusto Melo. O grande problema nessa história toda surgiu nos últimos dias, quando o jornalista Juca Kfouri revelou que esse intermediário ele é uma empresa chamada Rede Social, que é de posse de Alex Cassundé. Quem é Alex Cassundé? É um cara indicado pelo Sérgio Moura, superintendente de marketing do Corinthians, que inclusive foi alvo de denúncia do Rubão, dizendo que ele é São Paulino, que ele ajudou na campanha do Carlos Miguel Aidar e tudo mais, e aí vem aquelas picuinhas todas, né? Mas o Alex Cassundé, que é dono dessa empresa, a intermediária, foi indicado pelo Sérgio Moura, ajudou na campanha do Augusto. Então tem uma relação do intermediário com o presidente do Corinthians. Só que depois que 2 depósitos, no intervalo de 3 dias, no início da operação, de 700 mil reais cada um, ou seja, 1 milhão e 400 mil reais, foram feitos na conta desse intermediário, já do montante dos 25 milhões, que serão pagos aí ao longo do contrato, foram feitos via Pix para uma outra empresa. Repasse desse valor que a intermediária recebeu para uma outra empresa. Essa outra empresa, a Nelway, tem como sócia uma pessoa, uma senhora chamada Edna, que mora numa casa modesta, humilde, em Peruíbe, aqui em São Paulo, e que não faz a menor ideia do que está acontecendo. Então, os rastros desse dinheiro, eles são, no mínimo, suspeitos. Isso está gerando o quê? Primeiro, uma investigação do Conselho Deliberativo do Corinthians por membros da oposição, que querem descobrir de que forma está acontecendo tudo isso. E pode acontecer, acho que não aconteceu ainda, não tenho informação mais precisa, do Ministério Público, para tentar entender se tem uma relação dos dirigentes do Corinthians com esse valor do intermediário. Porque aí trataria-se, né, de algo ilícito, digamos assim. Então, o que está acontecendo nesse momento? Os bastidores estão fervendo,
A oposição está em cima disso para saber por que isso está acontecendo. E o Corinthians hoje mesmo já está preocupado e pediu aos torcedores do Corinthians que invadissem a rede social da patrocinadora para se cadastrarem, para seguirem, para darem, digamos, credibilidade à marca, que é a grande preocupação da patrocinadora nesse momento, que já enviou um alerta ao Corinthians dizendo, se isso continuar, vamos retirar o patrocínio. Vai pagar multa, mas vai retirar o patrocínio. A relação nesse momento não está boa. É isso aí, galera. Este foi mais um vídeo aqui para o canal. E como vocês viram, o Corinthians está a um passo de perder uma das suas maiores patrocinadoras, a Master. Como você ouviu todas as explicações aí do Chico, o Corinthians está em uma situação muito arriscada e precisa dar explicações, e muitas explicações. Mas eu gostaria de saber a sua opinião, porque o fator principal aqui era mostrar a escalação do Corinthians para o jogo de hoje e saber a sua opinião sobre o jogo de hoje. Porém, essas notícias que apareceram de última hora foram bombásticas e eu gostaria de saber também a sua opinião, o que você acha de tudo isso que está acontecendo. Deixe nos comentários, vamos falar a respeito. E não se esqueça, curta o vídeo, se inscreva no canal. Isso me ajuda demais a saber que vocês estão gostando das notícias que estou trazendo aqui no canal. Muito obrigado por chegar até aqui e até o próximo vídeo. Valeu!